e antes do petróleo? Como é que era? Marhaba! O meu nome é Teresa, eu sou guia turística nos Emirados Árabes Unidos, eu vivo no Dubai e hoje venho-vos falar da principal atividade económica antes da descoberta do petróleo, que foi precisamente a pesca da pérola. Nesta fotografia eu trago-vos a pérola até hoje, a mais antiga que foi descoberta em contexto de assentamento arqueológico, obviamente. Ela foi encontrada em Abu Dhabi, na ilha de Marwa, pela equipa de arqueologia do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. Esta pérola está datada por radiocarbono do período do Neolítico, entre 5.800 a 5.600 anos antes de Cristo. Muita gente pensa que esta atividade da pesca da pérola é uma atividade económica de algumas centenas de anos atrás, mas não. É uma atividade comercial que está atestada arqueologicamente nesta área de há cerca de 7.000 anos. Agora imaginem, e que chega até ao século XX. Nós podemos falar desta atividade económica, desta atividade comercial, aliás, desde o Neolítico. Estes assentamentos arqueológicos são do Neolítico. Esta pérola não foi a única a ser encontrada. Nós temos locais em Sharjah, rumo ao Qeim, os dois também nos Emirados Árabes Unidos, tanto em Oman como na Arábia Saudita, sítios arqueológicos do mesmo período histórico, ou seja, do Neolítico, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, e que nos deram também pérolas. Existe um local em Sharjah, um cemitério em Jebel Boureis, onde foram encontradas várias pérolas, até esta ser encontrada, eram consideradas das mais antigas, com cerca de 5.300 anos antes de Cristo, mas esta está datada entre 5.800 e 5.600. Nós estamos a falar, aliás, de uma rede de atividade marítima que tem 7.000 anos. Isto porquê? Porque, se viermos aqui ao mapa, aqui o Golfo Arábico, aqui o Baixo Golfo com os Emirados Árabes Unidos. Nestes sítios arqueológicos foi atestada principalmente uma rede marítima que provavelmente terá sido uma das mais antigas. E porquê? Porque as pérolas que eram apanhadas no Golfo foram encontradas em vários locais, tanto no Kuwait como aqui no Iraque. E claro, se a pérola vai, o que é que vem em troca? Normalmente, mas antes vou-vos mostrar os vários esqueletos que foram encontrados. Este, por exemplo, é do Kuwait, mas já dá para perceber que em contexto funerário, estão a ver aqui a pérola, percebe-se em contexto funerário a forma e os objetos que eles utilizavam, a forma de vida também, não é? Esta aqui, em que nos indica perfeitamente que era utilizada como objeto de adorno. Mas se vai a pérola, o que é que vem em troca? Portanto, e que nos dá a certeza dessas trocas comerciais. É precisamente este tipo de cerâmica, ela é conhecida como da cultura Ubaid, porque vem de Al-Ubaid, no Iraque. Também do Neolítico, cerca de 5.000 anos antes de Cristo. E nestes assentamentos arqueológicos foi onde eles foram descobertos. Portanto, já existe aqui uma rede comercial. Esta atividade da pérola que existe no Golfo, ela vem desde o Neolítico até ao período clássico. Vários documentos, isto já da época de Alexandre o Grande, imaginem, que falam das pérolas que vinham do Golfo. E principalmente de uma área, e que foi sempre das mais importantes até
até o início do século XX, que é a Ilha do Bahrein. A Ilha do Bahrein é dos centros urbanos com tradição do comércio da pérola dos mais antigos. Estes documentos, já da altura de Alexandre o Grande, falam que as pérolas bastante valiosas vinham da ilha de Tailos ou Tairos, que era como era conhecida a ilha do Bahrein. Portanto, nós estamos a falar de uma atividade bastante, como vocês veem, bastante antiga. Da época clássica, vamos falar dos romanos. Os romanos tinham verdadeira obsessão, pode-se mesmo dizer, pelos vários relatos que também escritos, pelas pérolas que chegavam do Golfo, que chegavam ao Mediterrâneo. Há uma história que fala das pérolas e do valor da própria pérola. A Cleópatra, é uma fábula provavelmente, Cleópatra em frente, na presença de Marco António, e para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandiosidade e o seu dinheiro, terá tirado de um dos brincos uma pérola que lhe teria custado cerca de 10 milhões de sestércios. Para fazer a comparação, um dos seus empregados ganharia por dia 3 a 4 sestércios. Portanto, isto leva-nos a crer, obviamente, e seguindo os relatos da altura, que a pérola era das joias mais valiosas. Aliás, havia uma lista, primeiro estava o diamante, depois a pérola e só depois o ouro. Aqui temos algumas joias, também de época clássica, que atestam, estão a ver, a presença da pérola. Estas foram encontradas em Pompeia. O fascínio pelas pérolas não termina com a queda de Roma. Pequenas comunidades de comerciantes cristãos transformaram-se em pequenas comunidades de pescadores e comerciantes muçulmanos, e durante todo o período medieval ainda conseguimos atestar a procura por este bem, e que alimentava mercados tanto da Índia como no Irão, como da Europa. Viajantes e comerciantes vinham de tão longe como Itália, como da China. Vários relatos de comerciantes que vinham de Veneza de propósito para comprar as pérolas do Golfo. Os próprios portugueses, portanto, eles com certeza já sabiam deste comércio, e com a tomada do Reino de Ormuz, uma das primeiras medidas foi precisamente a taxação dos barcos em favor da coroa portuguesa, dos barcos da pesca da pérola. Há cerca de 300 anos, esta indústria mudou. Ela deixou de ser importante para ser absolutamente fundamental na formação do Golfo como hoje o conhecemos. Eu vou utilizar o mesmo mapa. Durante milhares de anos, tribos das duas costas do Golfo vinham para esta área para proceder à pesca da pérola. No Baixo Golfo não existiam muitos assentamentos permanentes. O Bahrein foi sempre, era o principal centro urbano. Existiria um outro, Julfar, que hoje em dia é Ras Al Khaimah, mas não existiam assentamentos permanentes. Estas tribos vinham sazonalmente durante o verão para praticar a pesca da pérola. No século XVIII e no século XIX a situação muda e árabes das duas partes do Golfo começam a criar assentamentos, dando início às primeiras cidades independentes e aos próprios Emirados, não é? Estas tribos, elas especializam-se no transporte e na pesca da pérola, conhecidas pela sua estrutura tribal, pela sua mobilidade, pela sua independência e pela sua relutância a uma fidelização de determinado território. Estas tribos chegam a uma certa altura que esta situação muda, ou seja, eles começam a fixar-se. E sazonalmente, tribos que vêm do interior da Arábia, não é? Vêm também e juntam-se, vêm à procura de uma melhor vida nesta área costeira, como é óbvio, devido a viver no meio do deserto, devido à aridez com
com que viviam. Nós estamos a falar de tribos principalmente que vêm da área central da Arábia, que se chama Nejd, que se juntam e que vêm à procura de uma melhor vida. O que é que acaba por acontecer? Estas tribos, muitas vezes, e isto no século XVIII, século XIX, entram em conflito umas com as outras pelos melhores bancos, não é? De pérolas, mas também pelas melhores áreas costeiras. O que é que isto leva? Isto leva a que se dê início, que se procure novos locais para se fixarem e começam a aparecer os novos assentamentos permanentes que vão dar origem às cidades e às capitais dos Estados modernos do Golfo que hoje conhecemos. Estas novas cidades incluem o Kuwait, que não era mais, isto até ao século XVIII, XIX, não era mais do que uma passagem de caravanas, um pequeno local de paragem de caravanas, Doha no Catar, o Bahrein, obviamente, sempre foi o principal centro, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, portanto, todos estes assentamentos começam de uma forma permanente nesta altura. Como eu disse, há cerca de 300 anos para cá que a pesca da pérola é a atividade mais importante, é a principal fonte de receita desta gente, não só dos árabes que viviam nas zonas costeiras, mas obviamente em época de pesca da pérola também vinham para este local, para as áreas costeiras, árabes do deserto e árabes que viviam nos oásis. Acabava a época, voltavam à sua vida normal. Estas novas cidades, elas beneficiaram de um boom no século XVIII e no século XIX que houve na procura da pérola, devido à grande demanda dos mercados internacionais, principalmente em Inglaterra da época vitoriana. Ainda nesta altura a pérola era considerada uma joia de altíssimo valor. Só para terem uma ideia, em 1912 existiam 4.500 barcos no mar, cerca de 74.000 trabalhadores. Menos de 40 anos depois, em 1950, nós temos 94 barcos e 20 anos depois esta atividade deixa praticamente de existir como principal fonte de rendimento. E isto dá-se porquê? Devido a vários fatores. No início do século XX, temos a Primeira Guerra Mundial, o valor inflacionado da pérola, que acaba por congelar este mercado, agora imaginem, mas o fator mais importante que levou à queda foi precisamente o Japão ter começado em 1925 a cultivar a pérola. Portanto, desde esta altura até ao aparecimento do petróleo, estas pessoas sofreram um pouquinho, não é? O petróleo é encontrado em Abu Dhabi na década de 50, na década de 60 no Dubai, mas no Bahrein ele é encontrado em 1932, o que se pensa que muitos trabalhadores imediatamente variam desta atividade para a indústria petrolífera. Agora, há um fator que nunca pode ser descartado. Esta estrutura única de sociedade com ricas tradições culturais deve-se muito à pesca da pérola e à forma como se organizava. A forte ética de trabalho, de comunidade, de entreajuda, vem precisamente da forte ética que existia de trabalho e de entreajuda entre os membros da própria tripulação. Esta indústria, obviamente, ajudou a moldar o Golfo, a cultura do Golfo como hoje o conhecemos. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Deem-me os vossos comentários, por favor, assim ajudam-me a incentivar para que faça cada vez mais e divirtam-se. Ma salama.